Bom, meus amigos, vocês já devem ter ouvido falar do Santo Graal. O que é o Santo Graal? O Santo Graal é o nome de uma das principais lendas do período da Idade Média. Refere-se ao cálice utilizado por Jesus durante a última ceia. A lenda do Santo Graal surgiu por volta do século XII e rapidamente foi popularizada na Europa medieval. Essa lenda mesclou-se com elementos das lendas arturianas e contou com influências célticas. Sabiam? Atualmente, algumas igrejas na Europa reivindicam o título de possuidora do Santo Graal. Algumas falam que tem o Santo Graal consigo, apesar de ser impossível comprovar a veracidade do objeto. O Santo Graal é uma lenda que surgiu de um conto publicado por um escritor francês do século XII, mas antes de entendermos as origens dessa peça mítica, uma peça mítica e sagrada, é importante que saibamos do que de fato se trata o Santo Graal. Temos que entender. O Santo Graal era uma relíquia, isto é, um objeto sagrado que estava relacionado com homens santos ou com o próprio Jesus. Como? No caso, o Santo Graal estava relacionado com o próprio Jesus, uma vez que ele foi o cálice utilizado por Jesus na última ceia, aquele cálice. Este é o vinho, tomai em memória de mim. Foi nela que Jesus realizou a primeira Eucaristia, de acordo com os católicos, sacramento no qual o pão e o vinho transformaram-se no corpo e sangue de Cristo. Por ser uma relíquia, acreditava-se que o Santo Graal tinha poderes mágicos. Além disso, outras lendas medievais a respeito do Santo Graal falam que, além de ser o cálice da última ceia, era também o cálice que foi usado por José de Arimateia para recolher o sangue de Jesus depois que ele foi perfurado pelo soldado romano durante o quê? A sua crucificação, a crucificação de Jesus. Outras lendas também afirmam que o Santo Graal era a tigela e não o cálice. Era uma tigela, alguns falam, que Jesus usou para repartir o pão durante a última ceia, uma tigela. Atravessando séculos e mais séculos, a imagem que realmente firmou e ficou foi do cálice. Do cálice. A imagem que sobreviveu foi do cálice. Mas séculos, atravessando séculos e mais séculos, foi essa imagem do cálice que ficou e nenhuma outra mais. Muitas igrejas da Europa reivindicam que possuem o Santo Cálice, tem muitas. A mais conhecida delas é a igreja de Valência, na Espanha. A Catedral de Valência teve sua construção iniciada no século XIII, sabiam disso? A Catedral de Valência. E alega atualmente possuir o verdadeiro Santo Graal. A história explicada por essa catedral conta que o cálice foi levado a Roma por São Pedro. Pedro levou para Roma o cálice. Depois foi enviado para Huesca por conta da perseguição aos cristãos no Império Romano. Foi uma perseguição acirrada, muito forte. No século XV, o rei Afonso, o magnânimo, o rei Afonso, assumiu o trono de Aragão e doou o Santo Graal para a Catedral de Valência. É uma história impossível de ser comprovada pelos historiadores. Muitos tentaram, mas não conseguiram comprovar. A lenda do Santo Graal sustenta-se em lendas medievais de origem cristã, mas também possui elementos pagãos. O povo celta, um povo que habitava as ilhas britânicas e parte da Europa Central, tinha uma lenda que na verdade não era um cálice, mas uma tigela redonda. Para os celtas, existia um caldeirão com poderes mágicos que era capaz de fornecer alimentos, comidas e bebida infinitivamente para os celtas. A história do Santo Graal foi publicada pela primeira vez no século XII por Charlemagne de Troyes, sob o nome de O Conto do Graal. Nessa história temos o primeiro registro da palavra Graal, é nessa história. E o personagem principal, Perceval, o Sir Perceval,
estava em busca desse objeto sagrado. O grosso de tal história é oriundo do cristianismo, sabiam? Percival pegar o cálice é oriundo do cristianismo. Nessa primeira história, os historiadores afirmam que o Graal não se tratava de um cálice, mas provavelmente de uma tigela chamada escudela. Daí a associação com o caldeirão mágico dos celtas. Entenderam um pouco sobre esse cálice? Entenderam? Espero que sim.